Eu vou ler o Evangelho e já compartilho com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniam em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sol se levantará juntamente com os homens desta geração e o condenará, porque ele veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviu a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus ele vem dizer sobre a geração que a gente está vivendo. É uma geração que não é dizendo todos, mas a grande maioria não acredita em Cristo e segue outra doutrina, outra religião. E aí o que acontece? É uma geração que não acredita pela fé, quer acreditar vendo. Mas Jesus fala: nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Acredite e creia no Evangelho. Acreditar e crer em Jesus Cristo. Porque se a gente não acreditar no próprio Jesus, nenhum sinal não vai ser dado para a geração. O que vai acontecer e o que está acontecendo? Eu vou dizer logo para vocês, pelo meu conhecimento, minha fé na igreja. O que está acontecendo? Está acontecendo tanta coisa, tanta guerra no mundo. E não é guerra que estou falando de bombardeio, não. É guerra espiritual. Ou seja, é guerra contra a natureza, é pai matando filho, filho matando pai, a droga espalhada em tudo que é lugar, de novo a velha usando, a geração que só quer festa, gandaia, praia e cachaça. Então, e defamação a Cristo, porque fica brincando com as coisas de Jesus, fica brincando com maldade, e isso acha que não está, essas pessoas acham que está agradando a Deus, e não está. Então, essa geração não vai ter sinal, não tem sinal para essa geração, a não ser o sinal de Jonas. Ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, que você se converter, batizar e crer no Evangelho, ou não vai ter outro sinal. Eu, com minha experiência que eu tenho dentro da igreja, que é pouca, não é muita, meu conhecimento, não tenho um conhecimento profundo, eu só tenho um pouco, mas esse pouco que eu tenho eu vou passar para vocês. Está acontecendo o que está acontecendo no mundo, guerra entre família, casamento, não sei quantos anos acabando, dentro de casa não tem mais o respeito de pai, mãe e filho, filha com mãe, não tem mais respeito de mulher como esposo. Então, o que é que está acontecendo em cima do mundo? A natureza destruindo muita gente,
acontecendo tanta doença que as pessoas, os seres humanos, ele inventa a doença. É doença tal. É claro que eles têm que inventar um nome para dar um nome da doença. Só que eu digo a vocês, tudo isso que está acontecendo, não estou dizendo que não podia existir. Podia existir qualquer doença. Podia sim, mas ia ser amenizada. Só que por causa, sem as pessoas acreditar e falta de convenção, é o que está acontecendo. Aí vem, hoje a gente vê, claro, está jogado aí em todo lugar. Se você for falar, você vai ser condenado ou condenada, até preso ou presa. Quando a gente fala assim, a igreja fala, homem com homem não pode, mulher com mulher não pode, é contra Deus. Só que quando você vai tentar converter essas pessoas te levam à justiça. Desde se converter, não, vai te levar à justiça. Eu não fui levado ainda, eu creio, por quê? Porque eu não tenho condição de pagar, digamos assim, eu não sou famoso ainda, não tenho condição de pagar nada, aí também estão quieto. Mas se por acaso eu fosse um cara famoso, um homem famoso aqui, e falasse para vocês, é isso que eu estou falando, Deus não quer mulher com mulher, homem com homem. Isso tudo é contra Deus. Mulher com 2 maridos, 3 maridos. Homem com 2 mulheres, 3 mulheres. Isso é contra Deus. Então, eu falo aqui para vocês porque eu prego o evangelho. Eu tenho que falar a verdade. Não posso esconder. Eu não posso falar para agradar o mundo. Porque se eu falar para agradar o mundo, eu não vou agradar a Deus. Então, mesmo que eu fosse uma pessoa que vivisse, digamos assim, o pecado desse que eu falei, a palavra de Deus, ela fala que isso é pecado. Eu não posso pegar uma realidade minha que eu estou vendo mesmo de pecado, pegar a Bíblia e dizer assim, não, isso não é pecado. Eu estou fazendo, pode fazer. Não, vocês não têm que seguir, não é a mim, é o Evangelho. Então, gente, essa geração é uma geração mal. Por que mal? Porque aparentemente todo mundo ama Cristo. Todo mundo é de Jesus. Aparentemente, por boca. Mas quando você vai olhar o contexto de cada pessoa, o modo de viver, aí você vê a diferença. Por quê? Veja bem. Hoje, as pessoas querem seguir Jesus com facilidade, com leveza. Não quer seguir Jesus ao pé do Evangelho. Jesus fala, renuncie isso, renuncie aquilo. Então é muito fácil eu dizer, não vou renunciar, eu vou para outra igreja. Porque lá eu não confesso, lá eu não preciso renunciar, não preciso pedir perdão. Entendeu? Isso é leveza. E o Evangelho te fala, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz de cada dia e siga-me. Porque se você não renunciar a si mesmo, você não pode ser digno de seguir Jesus Cristo. O que é renunciar a si mesmo? Os meus gostos, minhas vontades, as coisas que o mundo oferece. Quais são essas coisas que o mundo oferece? Essas coisas que o mundo quer pôr na sua cabeça e na minha cabeça, que viver homem com homem normal, mulher com mulher normal, casar com 2, 3 mulheres normal, mulher casar com 2, 3 homens normal. Então, isso são coisas que o ser humano, a sociedade, quer implantar na sua mente e na minha. Então, você e eu, quer ser cristão de verdade, a gente tem que renunciar a isso, esses gostos. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que é pecado e é errado. Quando a gente que é católico tem que abandonar essas práticas. Eu estou falando isso. Que você entenda o que eu estou falando. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.